Fala pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula 5 do nosso módulo bônus, onde a gente vai tratar das funções de frequência, ou a função ANSI 81, código ANSI. A gente vai entender quais são as sobrefrequências e as subfrequências que o nosso sistema pode admitir, quais são as referências, de onde a gente vai tirar essas referências, perfeito? E como que elas são ajustadas, como que os relés de proteção vão interpretar, como que a gente vai inserir esse ajuste no relé de proteção, que é muito importante. Por quê? Se a gente não insere um ajuste que o relé entende, ele não vai operar da maneira adequada, perfeito? E aqui a gente começa com a seguinte frase: você não pode ensinar nada a ninguém, mas pode ajudar as pessoas a descobrirem por si mesmos. Esse é o nosso propósito, a gente está dando o caminho, mas é importante também que vocês façam a parte de vocês, perfeito? Então, vamos começar aqui. Como que funciona as tensões? Da mesma forma quando a gente tinha as frequências que a gente tinha no sistema de aquisição de sinais de tensão, pessoal, a gente vai ter aquisição de sinais de tensão para o sistema de sobrefrequência. Afinal, é assim que ele vai verificar as sub- e sobrefrequências, tá? Através da tensão. As tensões vão ser encaminhadas para os relés de proteção que da mesma forma farão a conversão do sinal analógico para o sinal digital, fazendo a amostragem, a parte de filtros do relé, tá? Para a gente inserir e tornar um sinal digital. E ele vai definir a frequência desse sinal e vai comparar o valor que você ajustou para o relé de proteção com o valor que ele está medindo ali naquele momento. E como eu falei, ele pode alarmar, ele pode dar trip, ele pode temporizar o relé e aí já sair da região temporizada também, se não der o tempo, e zerar o timer do relé e dar uma saída, tá? Essa saída, como eu falei, pode ser alarme, trip e etc. Perfeito? Então, compara e opera. Então, pessoal, basicamente, o que o relé vai fazer? O sistema operando normalmente a 60 Hz, ele não vai fazer nada. Agora, se a gente ajustou uma sobrefrequência nele, de, por exemplo, para operar com um tempo X e alcançou esse tempo de 61,5 Hz, ele vai dar o trip no relé de proteção e vai interromper esses dois sistemas que estão funcionando juntos. Em caso contrário, que é a sobrefrequência, em caso contrário, a subfrequência, da mesma forma, deu o tempo de operação, ele vai mandar o trip para o relé de proteção. Bem simples e bem rápido. Tá? Agora, para a gente entender quais são os valores que são normais, quais são os valores que não são normais para o nosso sistema, a gente recorre para o módulo 8 do ProDist, da mesma forma das proteções de tensão. Lá, a gente tem as faixas admissíveis, tá? E lá o que ela tem, pessoal? A gente tem a faixa normal, que são 60 Hz, perfeito, do nosso sistema de operação normal. A gente tem as faixas que são as críticas, abaixo de 56,5, que é recomendado atuar instantaneamente, e acima de 66 Hz, perfeito? A gente tem a faixa que é entre 63,5 e 66, que é sobrefrequências nessa faixa, e entre 57,5 e 56,5, que é subfrequências, que é uma outra faixa que ele recomenda com 10 segundos e 5 segundos. Uma faixa de 10 segundos, que é entre 58 e 57,5, isso está lá no módulo 8 do ProDist, tá, pessoal? A temporização é entre 63 e 60,5 Hz, tá? E 59,5 e 58,5, 30 segundos. E essa daqui ele considera a faixa ideal de operação do sistema, tá? Entre 59,5 e 60,5 Hz. Mais ou menos 0,5% ali se você observar. Na verdade, 60,1 Hz e 59,9 é a faixa ideal. Mas normalmente meio Hz a concessionária não temporiza, tá? E aí a gente vai entender melhor nas normas de cada concessionária. Agora, isso é que traz o módulo 8 do ProDist. O que a gente deve seguir? A norma de mini geração da concessionária. Lá, da mesma forma de sobre e subtensão, ela vai trazer a sobre e subfrequência que a gente tem que ajustar. Ela vai falar tantos hertz tem que operar com um tempo X. E como a gente tinha lá, é tudo por tempo definido, tá, pessoal? Que a gente vai entender melhor. Então, onde que a gente vai achar a informação? Norma da concessionária, é lá que vai trazer informação. E como que o relé entende os valores de frequência a serem ajustados? Basicamente, pessoal, eles entendem de duas formas, ou o valor absoluto ou um valor múltiplo, tá? Agora, como que funciona esse múltiplo? Vamos entender melhor. Então, vamos dizer que a gente tem um sistema de 60 Hz. Vamos dizer que a gente vai ajustar uma sob e uma subfrequência. O valor absoluto é a sobrefrequência 61,2 Hz em valores absolutos ajustados ou 58,8 Hz em valores absolutos. O valor múltiplo, aqui eu não tenho TC, eu não tenho TP. Qual que vai ser o valor de referência que eu vou dividir para achar o múltiplo?
vai ser os 60 Hz, vai ser a tensão nominal. Se fosse um sistema de 50 Hz, seria os 50 Hz que eu teria que dividir. Então, o valor múltiplo, 61,2 dividido por 60 Hz, eu tenho 1,02 PU, ou 102%, e 58,8 Hz dividido por 60 Hz, eu tenho 0,98 PU, ou 98%. Então, os relés podem receber inputs de uma dessas duas formas, normalmente, para a gente ajustar nos equipamentos, perfeito? Aí, na hora que a gente estiver lá no estudo, a gente tem que fazer os cálculos orientados para o que o relé vai receber. Perfeito? E para o que a concessionária exige. E é importante que a gente faça esse trâmite. Se a concessionária está colocando os valores em valores absolutos e o relé pede em PU, você pega o valor absoluto, calcula o valor da sobrefrequência e joga para o PU que o relé vai entender. Perfeito? Como que é os ajustes? São curvas de tempo definido e lembrando, 81O, 81 over sobrefrequência, 81H, 81 high, que também é sobrefrequência, tá? Então, a gente tem em PU, né, e o tempo de operação, quanto maior a frequência, menor tem que ser o tempo de operação do relé, perfeito? A tensão nominal do meu sistema vai estar aqui, os 60 Hz, e normalmente as concessionárias têm 2 estágios, tá? Eu só vi uma com 3, mas aqui a gente vai exemplificar com os 2 estágios, então uma sobrefrequência menos severa, um tempo maior, uma sobrefrequência mais severa, um tempo menor. Então, se eu fosse exemplificar um ajuste, eu teria aqui um primeiro estágio com 62 Hz e 10 segundos, ou seja, um tempo maior, e um segundo estágio com 66 Hz já operando instantaneamente. Isso aqui é um exemplo, tá, pessoal? A gente tem que conferir o que a concessionária preconiza. Então, 2 estágios. Se eu tivesse uma sobrefrequência de 63 Hz que permanecesse, o meu sistema ia operar em 10 segundos e mandar o trip para o relé. Se eu tivesse uma sobrefrequência de 67 Hz, ele já operaria instantaneamente e tiraria o paralelismo do meu sistema, perfeito? A severidade está em quanto maior a frequência, menor tem que ser o tempo de operação para a sobrefrequência. No caso da subfrequência, isso aí já é diferente. 81 ou under subfrequência, ou 81 L de low, né? Low frequency, né? A gente tem a subfrequência. São 2 formas de vir, tá, pessoal? Essa informação da mesma forma da sobrefrequência. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma subfrequência, os dados de frequência aqui, e os dados de tempo aqui. Então, se a gente ajustar em alguns estágios, a gente vai ter a frequência nominal do meu sistema e as subfrequências vêm abaixo disso. Quanto menor a frequência, menor tem que ser o tempo de operação. Perfeito? E como eu falei, vem em estágios. Um primeiro estágio menos severo de subfrequência com um tempo maior e uma subfrequência bem menor com um tempo instantâneo, por exemplo. Se a gente fosse exemplificar, né, a gente teria uma subfrequência inicial de 58,5 com 10 segundos, que é esse primeiro patamar, e uma subfrequência mais severa de 56,5 com um ajuste instantâneo, tá? Então, se eu tivesse 57,5 Hz no meu sistema e permanecesse por 10 segundos, o relé já ia dar o trip. Uma subfrequência de 55 Hz já atuaria instantaneamente e o relé daria o trip da mesma forma. Como que isso daqui eu representaria lá no nosso memorial descritivo, no nosso memorial de cálculo para a concessionária, é o que a gente vai ver agora. Bom, aqui já no nosso estudo, nossa memória de cálculo, a gente vai definir a função que vai ser ajustada, o porquê e os estágios e os tempos de operação. Então, olha só, função 81 OU, sobrefrequência barra subfrequência, perfeito? Com o intuito de desconectar o barramento do cliente da rede da concessionária diante de alterações anormais de frequência, será programada a função de sobrefrequência e de subfrequência com curvas de tempo definido, ajustadas em 2 estágios, conforme abaixo. Nesse caso aqui, pessoal, eu estou ajustando em um estágio, tá? Um estágio. Vamos ajustar, alterar aqui, tá? Conforme abaixo. Se fosse 2 estágios, a gente deixaria isso claro. 3 estágios deixaria isso claro também, perfeito? Então, a sobrefrequência que essa concessionária me trouxe foi em valores absolutos lá na norma dela. O que eu vou fazer? Eu vou ajustar o valor absoluto. Lembrando que esse relé é em valores absolutos também, o RP 6000, então já vou colocar aqui em valores absolutos, que são 62 Hz para sobrefrequência, e eu já coloquei primeiro estágio. Se eu tivesse mais estágios, da mesma forma, o que eu faria? Frequência de ajuste, né, de partida do relé, tá? Que aqui está FP, frequência de partida da 81O, que é a sobrefrequência estágio 1, 62 Hz. Frequência de partida da 81U, da subfrequência do estágio 1, vai ser
o valor aqui de 57,5 Hz. E aí, então, eu tenho a sobrefrequência e a subfrequência. E aí eu falei que vai ser um estágio de tempo definido e um tempo de operação distinto para cada um. Só que o tempo de operação vai ser o mesmo nesse caso, tá? Distinto porque o tempo da 81O é diferente do tempo da 81, mas acaba que vai ser o mesmo ajuste para essa concessionária aqui em específico, que ela pede assim, tá? Então, vou ajustar com 0,2 segundos, que é o tempo de operação lá no relé. Então, lá no relé eu coloco a partida e o tempo que eu quero que opere, tá? O patamar é exatamente, posso ativar 1 ou até 2 no RP6000, se eu não me engano. Perfeito? Isso aqui, pessoal, eu vou trazer depois a ordem de ajuste para vocês, para a pessoa que tiver que fazer a parametrização do relé, não precisar de ler o estudo todo. Ela só vai ler a síntese de todos os ajustes que você fez. Então, a sobre e a subfrequência é basicamente esses ajustes que a gente vai fazer, o cálculo que a gente vai fazer. Se fosse em PU, eu teria que converter aqui 62 por 60 para estar dentro do ajuste que o relé pede. Perfeito? Então, com relação a sub e sobrefrequência, é isso daqui. E a gente vai agora para a nossa próxima aula.